Bom dia a todos. Bom dia. Solicito do senhor secretário vereador Sandro José que faça a chamada dos senhores vereadores. Vai. Vereador presidente Alain. Presente. Vereador André. Presente. Vereadora Carla. Vereador Carlos. Presente. Vereador Darcy. Vereador Divino. Presente. Vereador Chico Paulo. Presente. Vereador João Paulo. Vereador Zé Geraldo. Vereador Zé Lúcio. Vereador Pedro Américo. Vereador Sandro José, presente. Vereador Fernando Bandeira. Presente. Acordo, senhor presidente. Senhor presidente, o vereador José Geraldo, por motivo de saúde e apresentando atestado, não terá condições de comparecer a essa sessão, então está justificado. Havendo número regimental, declaro aberta a 69ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaiense, iniciamos os nossos trabalhos. Ata da 68ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada no dia 27 de outubro de 2020, nessa cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador-presidente João Paulo Fernandes Rezende, às 8 horas na sala de reuniões, de sessões, com a presença de 13 vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente, comunicado da Copasa, ofício do Executivo em resposta aos requerimentos 143, 162, 175, 180 de 2020. Ofício da Secretaria de Estado de Saúde em resposta ao requerimento 169 de 2020. Ofício da MRS em resposta ao ofício 173 de 2020. Requerimentos números 187 e 188. Indicações números 160 e 161 de 2020. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento ao projeto de lei 25 e 28 2020. Deram entrada na reunião os projetos de lei número 29 2020, que acrescenta o inciso 105 ao artigo 3 do parágrafo 105 do inciso e o inciso 1º ao artigo da lei número 5.872, de 14 de setembro de 2017, que estabelece o abairramento e as regiões do município de Conselheiro Lafaiete, incluindo a Vila das Andorinhas e seu logradouro, a referida lei. E projeto de lei 035/2020, que institui no município de Conselheiro Lafaiete a Semana Municipal de Conscientização de Combate à Zoonose e dá outras providências, ambos de autoria da vereadora Carla Sassi de Miranda, 033/2020, que dispõe sobre a criação do projeto Troco Solidário no município de Conselheiro Lafaiete e dá outras providências, de autoria do vereador Carlos Aparecido da Silva. Projeto número 36/2020, que altera os incisos 2, 3, 6 do parágrafo 34 do inciso 14 e do parágrafo 60, ambos do artigo 4, e acrescenta os incisos 29 e 30 ao parágrafo 3º e os incisos 41 e 42 ao parágrafo 4º, ambos dos artigos 6º da Lei 5.872, de 14
de setembro de 2017, que estabelece o abarramento das regiões do município de Conselheiro Lafaiete, de autoria do vereador João Paulo Fernandes Rezende. O projeto de lei complementar 07/2020, que altera a lei número 865, de 27 de novembro de 1967, que institui o Código de Postura do município de Conselheiro Lafaiete, de autoria do vereador Pedro Américo. O parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativos às contas do município de Conselheiro Lafaiete referente ao exercício de 2016. Palavra franca, dela fizeram uso os vereadores José Geraldo de Almeida, Sandro José dos Santos, José Lúcio de Souza Barbosa, Francisco Paulo da Silva, Pedro Américo de Almeida. Ordem do dia, durante discussão do projeto de lei complementar 06/2020, o vereador Pedro Américo de Almeida apresentou o destaque de emendas. Aprovado em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar 06/2020 e as subemendas 1 a emenda 1 e as emendas 2 a 5, 7 e 9, de 9 a 13, com 12 votos favoráveis dos vereadores André Luiz de Menezes, Santo José dos Santos, Jorge Fernando Bandeira, Darcy José Tavares, Pedro Américo de Almeida, Alan Teixeira de Carvalho, Carla Sarte de Miranda, Carlos Aparecido da Silva, Divino Pereira, Francisco Paulo da Silva, José Geraldo de Almeida e José Lúcio Barbosa. Aprovadas emendas 06 e 08 ao projeto de lei complementar 06/2020, com 10 votos favoráveis, vereador André, Sandro, Fernando, Darcy, Alan, Carla, Carlos, José Geraldo, José Lúcio. 2 votos contrários, vereador Pedro e Francisco Paulo. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 29 de outubro, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores. Em discussão, a ata. Não havendo o que discutir, aprovada a ata. Segue-se as assinaturas. Passaremos ao expediente. Bom dia, vereadora. Indicação número 63/2020, necessidade de limpeza capim na rua Doutor Zebral, bairros Museu e Santa Efigênia, vereador Pedro Américo. Indicação 164/2020, necessidade de melhoria na iluminação pública na rua Emílio José Ferreira, no bairro Triângulo, nos trechos compreendidos entre os imóveis 344 e 2 lotes subsequentes, vereador Pedro Américo. Indicação 165, necessidade de melhoria na rua Emílio, no bairro Triângulo, com conserto de um buraco existente em frente ao número 344, vereador Pedro Américo. Indicações: necessidade de instalação de bueiro de drenagem pluvial na rua Capitão Alfredo Albino, cruzamento com José Alves Pereira, vereador Pedro Américo. Requerimento número 189, o vereador infracionado da forma regimental requer que convoque o secretário municipal de obra para prestar esclarecimento sobre a contratação acerca da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de expansão, modificação e efetização de rede de iluminação pública, considerando a sua ausência à reunião realizada na casa no dia 22 de outubro de 2020. Requerimento 148, vereador Pedro Américo. Requerimento 190, vereador infracinado na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente ao secretário municipal de obras solicitando que forneça cópia, ainda que digitalizada, do diagnóstico de engenharia produzido pela empresa Ceilux Projetos, Treinamentos, Turismo e Eventos, em cumprimento ao contrato número 22/2020, vereador Pedro Américo. Requerimento número 91/2020, requer que encaminhe expediente ao secretário municipal de saúde solicitando que informe se irá prorrogar processo seletivo simplificado para designação temporária para a função de monitor de educação inclusiva, regido pelo edital 03/2019, nos termos do item 10.1,
Requer também que seja mantido em vigor os contratos já celebrados para a função de monitor de inclusão até 31 de dezembro de 2020, renovando-os para 2021. Pedro Américo. Leitura de parecer. Leitura de parecer do projeto da Peço Comissão atenção dos senhores vereadores aí, que o colega está lendo aqui. Obrigado. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 30 de 2020, que acrescenta o inciso 2, 3 ao parágrafo 105 do artigo 4º da Lei 5.872, de 14 de setembro de 2017, que estabelece abarramento e as regiões do município de Conselheiro Lafaiete, incluindo o Logrador, a Vila Andorinhas, e altera a denominação do inciso 7 do parágrafo 57 do artigo 4º da referida lei. Dentro dos limites que compete a esta comissão, concluímos pela constitucionalidade e legalidade da proposição em tela, por se mostrar compatível com o ordenamento jurídico vigente e não apresentando vícios que impeçam a sua regular tramitação. No mérito, deverá se pronunciar no plenário. Diante do exposto, concluindo pela inexistência de óbitos para a tramitação regimental do projeto de lei. Assinam vereador Fernando Bandeira, Pedro Américo e Sandro José. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei 31 de 2020. Acrescenta o inciso 8º ao parágrafo 11 do artigo 4º da Lei 5.872, de 14 de setembro de 2017, que estabelece abarramento e as regiões do município de Conselheiro Lafaiete, incluindo Logradouros, ao bairro Bela-Vinha. Dentro dos limites que compete a esta comissão, concluímos pela constitucionalidade e legalidade da proposição em tela, por se mostrar compatível com o ordenamento jurídico vigente e não apresentar vício que impeça sua regular tramitação. Ante o exposto, concluímos pela inexistência de óbitos para a tramitação regimental do projeto de lei, pelos motivos apresentados. Assinam Fernando Bandeira, Sandro José e Pedro Américo. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação ao projeto de lei 32 de 2020, que acrescenta o inciso ao parágrafo 11, ao artigo 4º da Lei 5.872, de 14 de setembro de 2017, que estabelece o abarramento e as regiões do município de Conselheiro Lafaiete, incluindo Logradouros, ao bairro Bela-Vinha, e altera a denominação do inciso 11 do parágrafo 47 do artigo da referida lei, de autoria do vereador André Menezes. Dentro dos limites que compete a essa comissão emitir parecer, concluindo pela constitucionalidade e legalidade na proposição em tela, por se mostrar compatível com o ordenamento jurídico vigente e não apresentar vício que impeça a sua regular tramitação. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela inexistência de óbitos para a tramitação regimental do projeto de lei pelos motivos apresentados. Assinam Fernando Bandeira, Pedro Américo e Sandro José. Comunicado 72 de 2020, comunicamos aos membros da Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, vereadores Darcy, Francisco Paulo e André Menezes, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer e o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias, conforme regimento interno. Projeto de lei número 30 de 2020, autoria do vereador José Geraldo. Projeto de lei 31 de 2020, vereador Divino Pereira. Projeto de lei 32 de 2020, vereador André Menezes. Comunicado 73 de 2020, comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereador Pedro Américo, Fernando Bandeira e Sandro José, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias, conforme regimento interno. Projeto de lei 29 de 2020, vereadora Carla Sassi. Projeto de lei 33 de 2020, vereador Carlos Aparecido. Projeto de lei 35 de 2020, vereadora Carla Sassi.
E projeto de lei 36, 2020, vereador João Paulo. Comunicado 71, 2020, comunicamos aos membros de Legislação e Justiça, o vereador Pedro Américo, Fernando Bandeira e Sandro José, que as emendas ao projeto de lei complementar 06-E/2020 já se encontram à disposição da comissão para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 3 dias, conforme dispõe o artigo, o parágrafo 6º do artigo 113 do Regimento Interno. Emendas 14 e 19 ao projeto de lei complementar 6-E/2020, do vereador Pedro Américo. Encerrado o expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, passaremos a palavra franca. Estão inscritos os senhores vereadores José Lúcio, Chico Paulo, Pedrinho e Sandro José. Cada vereador tem o tempo de 4 minutos. Com a palavra, o nobre vereador José Lúcio de Souza Barbosa. Bom dia a todos, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, o meu amigo Maicon, Guilherme, jornalista. Hoje eu vou ocupar essa tribuna para falar duas coisas. Primeiro, sobre o dia, ontem foi o dia do servidor público, e eu, como vindo de uma família de servidores públicos, meu pai, servidor federal, aposentado, várias irmãs, tias, servidores do Estado, e, no caso, eu, minha irmã, minha esposa, servidores municipais. E quero dizer a minha luta nesses 4 anos pela valorização do servidor, né? Todas as honrarias que teve nessa casa, o meu gabinete indicou um servidor, valorizando, dando voz a esse servidor, e outros, muitos outros seriam também indicados, mas devido a essa pandemia, tivemos que cancelar algumas datas, né? E falar da alegria, da minha luta, no caso, nosso orçamento impositivo também foi destinado para a Policlínica, um pedido antigo dos motoristas de ambulância lá, fizesse a substituição das macas, das ambulâncias antigas para macas retráteis, muito mais fácil de operar, né? E dentro do orçamento impositivo que acabou sendo mandado para o combate à Covid, mas no meu orçamento impositivo, a Policlínica, além de uma ambulância, né, que nós tínhamos, eu, o vereador Alain, o vereador Divino e o vereador Bandeira, uma ambulância nova, essa maca retrátil também, que era um antigo anseio da classe. E falo da minha alegria de ser servidor. Tudo que eu tenho na minha vida foi conquistado como servidor público. E nós temos em Lafayette excelentes servidores. Nós temos muito a melhorar, muito a conquistar. Nessa legislatura já teve, né, as conquistas das cantineiras, a nova lei de servidor acompanhar, no caso, parente, né, consultas médicas, foi também melhorado nessa legislatura. Quer dizer, muitas coisas boas aconteceram, muitas coisas boas vão acontecer ainda. O plano de carreira de todas as secretarias, hoje só a educação conta com esse plano, mas, se Deus quiser, em breve, todos os servidores vão contar com esse plano, é uma promessa. E fica aí o parabéns para todos os amigos servidores. E a outra coisa que eu não podia deixar de falar é que, graças a Deus, o bom senso prevaleceu, e depois de mais uma tentativa, né, desse governo atual de privatizar tudo, eles chegaram ao cúmulo de falar em privatização do SUS. Mas a pressão foi tão negativa, pressão popular, pressão política, que pouco tempo depois foi retirado esse decreto. Lembrando que o SUS, ainda muito subutilizado, mal usado, ele ainda é, assim, o maior plano de saúde pública do mundo. Quer dizer, tem muito a melhorar, muito a crescer, e nós temos que ficar muito atentos, porque a saúde privatizada ela gera
ela procura lucros, né? E a saúde pública não. A saúde pública a gente procura o bem-estar da população, e principalmente a população pobre. Se acontecer essa privatização, vai ficar realmente uma situação muito difícil. Mas ainda bem que existe bom senso, e a pressão foi tão grande que em pouco tempo foi retirado esse decreto. Só isso, bom dia. Muito obrigado, vereador. Agora com a palavra o vereador Chico Paulo. Bom dia para todos, para todas. Olha, eu cada dia que passa, a decepção vem mais sobre a política. Porque tem pessoas, até no crime organizado, tem ética. Mas na política, tem pessoas que não têm. Na política não tem ética. Eu fui numa comunidade aí, que o pessoal falou, ó, Chico Paulo, nós não podemos votar no você não, porque nós temos que votar no fulano de tal aí, no professor Ostáquio, porque o Graico Franco deu a Secretaria de Cultura para ele, e ele vai melhorar nós aí. Eu falei, ó, gente, mas tem 8 candidatos, ninguém sabe quem vai ganhar. Não, mas já está certo, deu para ele a secretaria. Mas ele é capaz de tudo, porque na política tem ética, na minha parte tem. Na minha parte tem ética. Se eu chegar numa casa e eu ver uma placa de um vereador, eu não peço voto. Eu não peço voto. Na minha casa, a política para mim tem ética. Certo? Então já deu a Secretaria de Cultura para ele. E ele está trabalhando e falando, não, eu sou o secretário de Cultura. É? E aí, o Graico deu a Secretaria de Cultura para mim. Pelo que eu sei, ele não é candidato a prefeito. Né? É lógico que, se o Marmar ganha, ele continua andando. Já fizeram até uma gozação aí na internet, aí, uma música de marionete, e o Graico puxando de um lado e o Zé Mil do outro. Não sei se vocês já viram. Está rodando na internet aí. Porque isso aí é muito feio, gente. Pô, ninguém sabe, tem 8 candidatos. Eu acho que o Graico Franco tinha que pelo menos respeitar os outros candidatos. Tinha que ter pelo menos um respeito com a política. Né? Então já deu a secretaria para o Gangazumba. O Gangazumba já é secretário. Antes do Marco ser eleito, a secretaria já é dele. Assim eu levo vocês lá, qualquer um, que o povo vai falar lá, não vão votar no Gangazum, porque o Graico deu a Secretaria de Cultura para ele, e ele vai ajudar nós aí. Né? E essas pessoas lá são as pessoas de quilombola, coitado, que são, né, não tem conhecimento nenhum, aproveita deles de fazer isso aí. Então, isso aí, gente, é muito triste. É muito triste para quem faz política com seriedade. Tem 8 candidatos ou 9 do CI, né? E o cara pega e já está usando a máquina. Está usando a máquina já, sem saber quem vai ganhar. Será que se o Divino ganhar, ele vai mandar lá? Será que o PT ganhar, ele vai mandar lá? Nunca vai. Ele nunca vai, porque no PT não tem marionete, não. Certo? Então, isso aí é muito triste. E eu estou fazendo esse desabafo aí, gente, porque eu fico revoltado com isso. Porque política, tudo tem ética. No crime organizado tem ética. Se o camarada fizer uma coisa errada lá na cadeia, já acerta o passo dele, tem ética, mas na política também tem. Mas não é todo mundo, eles já acostumou a fazer política dessa forma. Eu acho que isso aí, gente, é muito triste. A gente vê umas coisas dessas acontecendo em Lafayette. Viu? E eu fico até com dó do Marmarco, porque dó assim, né, que eu gosto dele, é uma pessoa boa, mas ele também não... Ele também permitiu isso. Ele permitiu isso. Permite isso. Então, talvez ele perde por causa disso. Né? Porque hoje eu vejo aí que as coisas não estão lá, essas coisas para ele não. Justamente por causa disso. Ele vai saber quem vai... Ô, gente, tem 8 candidatos, 8 ou 9, não sei. Candidato a prefeito. Aí o cara vai já dar a Secretaria de Cultura para os outros, e o cara já está fazendo a campanha em cima da secretaria, que é a secretária de Cultura, que vai fazer isso lá, que vai fazer isso ser assim. E aquele povo lá, coitados, que não tem conhecimento de nada, acredita, né? Acredita.
Até outros, às vezes, que têm conhecimento, acreditam. Então, eu acho que isso aí, gente, isso aí nós estamos em 2020. Aquele tempo que eles faziam isso, já acabou, né? Aquele tempo que eles mandavam aí, já acabou. Hoje as coisas mudou, né? Até a gente pensa que mudou, mas a gente vê elegendo um Bolsonaro aí, que hoje quer vender o SUS. Está vendendo o SUS, né? O maior programa de saúde do mundo é o SUS, ele está vendendo o SUS, Bolsonaro. Então, a gente vê essas coisas aí, a gente não pode duvidar de outras coisas que vêm por aí, não. Né? Então, Divino, se você ganhar a Secretaria de Cultura, já é do Cangazumba. O GRAC deu para ele, viu? Deu para ele, já dele. Conclui aí, vereador. Deu para ele, eu estou concluindo. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Pedro Américo. Bom dia, senhor presidente Alain, os vereadores, os funcionários, por presente. Que foi falado aqui, o Chico Paulo falou, é coisa séria, porque hoje quem faz a campanha certinho, honestamente, falando a verdade, ele tem pouca chance de ser eleito. Porque, infelizmente, a população se vende mesmo, a troco de cargo, a troco de coisa individual, né? Coisa particular. Igual... existe candidato, às vezes, candidata, sabe que não vai ser eleito, mas no compromisso, se eu não ganhar, se o prefeito fulano de tal ganhar, eu vou ter meu cargo lá. E isso aí, infelizmente, acontece, né? E se eu não ganhar vereador, ele está garantido lá, se o prefeito ganhar, está garantido a vaga dele na prefeitura. A vaga na prefeitura tem que ser para quem tem competência, né? Às vezes o cara não tem voto, mas tem competência. Mas isso é politicagem. Infelizmente, isso acontece muito, Chico Paulo. E o povo, às vezes, deixa se levar por isso. Outra coisa também o vereador Lúcio falou aqui, Lúcio, é a questão do servidor, né? Ontem foi o dia do servidor público. E nós temos muito a agradecer ao servidor público, né? Especialmente a questão da saúde hoje, né? O pessoal que é servidor, que atende a saúde, eles põem comissão de frente, né? Coloca a vida deles em risco para atender a nossa população. A gente tem que valorizar muito eles pelo servidor público. Se não tivesse, se o servidor público parar, para tudo, né? E igual a gente está vendo a nível de governo federal e estadual, eles querem tirar tudo do trabalhador, né? Toda reforma de previdência, tudo, eles não tiram dos grandes, não, só tiram dos pequenos, de quem trabalha e ganha pouco. Todos os benefícios que eles têm, estão preocupados em retirar o benefício. A gente não vê nada que está sendo beneficiado para ajudar o pequeno, né? Um programa para o filho do pobre poder estudar, para o pobre poder fazer uma casa, né? O que tinha está sendo cortado, né? As universidades federal, Minha Casa Minha Vida, que o Chico Paulo mexe. A reforma da Previdência tirou tudo em cima dos funcionários, especialmente do servidor, né? E a gente fica pensando, esse governo está sendo bom para quem, né? A imprensa, a própria imprensa também, né? A imprensa fica, muito da velha grande mídia, aquele que tem uma grande possibilidade de sair na mídia, né? Destaca mais. Mas muitas das vezes porque paga, não é porque é imparcial, né? E agradecer muito aqui o servidor da Câmara Municipal, né? Que presta um serviço bacana aí, né? E todo servidor do nosso município, que é muito importante, que ontem foi o dia de São Judas é protetor do servidor público, né? Que abençoe eles, proteja, né? Que servidor público pode ter um ou outro, assim, que não presta o serviço correto, mas quase 100% é bom. Mas aí o pessoal gosta de criticar o lado negativo, né? Se o servidor parar, o nosso município para. Parabéns ao servidor, e o servidor da Câmara aqui, né? E o do município, do Estado, do governo federal. Mas a gente não está vendo nada que seja beneficiado para o servidor. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Sandro José. Bom dia, presidente Alain, nobres colegas, funcionários da casa, público presente. Eu vim aqui fazer um pedido.
E aí eu faço, na presença do vereador presidente Alain, que peça a essa casa que envie um ofício diante daquilo que eu vou falar para o comitê. O que tem acontecido? A gente tem preocupado, né, de um modo geral, com todos, alguns com alguma classe, mas na maioria das vezes a gente está preocupado com todo mundo, em relação àquilo que a gente fala do cerceamento de direito de trabalhar em virtude da pandemia. Primeiro foi o comércio, agora abriram-se os clubes, e, infelizmente, tem uma classe que ela não está sendo muito observada, e é uma classe que movimenta uma grande quantidade de pessoas, que é a questão do entretenimento. Nós estamos com salões de festas fechados, lojas que vendem artigos para as festas sem ter muito movimento. Nós estamos com os garçons parados, com as lojas que alugam os materiais para festas sem condição, as salgadeiras, as auxiliares, as doceiras, as confeiteiras, né? As pessoas de cerimoniais, os artistas, né? DJs e músicos, de um modo geral, não estão podendo fazer o seu trabalho. E aqui vem o meu pedido para o comitê. Eu acho que a deliberação para isso é do comitê. Eu esperei até esse momento, porque ontem a capital, Belo Horizonte, deliberou favoravelmente a esse tipo de situação. É lógico que respeitando as regras de 30%, 40%, mas é para deixar que as pessoas trabalhem. O que está acontecendo? As pessoas que trabalham em Lafayette há tantos anos, com esse tipo de evento, elas não estão conseguindo trabalhar por determinação, né, municipal, seja do comitê, seja do executivo. Mas as coisas não têm deixado de acontecer. Porque o que acontece? A pessoa não consegue alugar o salão, mas ela vai lá e faz um acordo com um determinado restaurante fora de Lafayette. Então o cara deixa de fazer a festa de 15 anos aqui para fazer em outra cidade, onde é que está conseguindo. E com isso a gente está tirando o mercado de trabalho. Nada contra ir para outra cidade fazer, não. Mas liberar a concorrência para que a pessoa também possa fazer o seu orçamento aqui dentro. São muitas e muitas e muitas famílias que dependem desse tipo de serviço. Isso movimenta, eu vou dizer assim, por baixo, em torno de 1.000 pessoas por mês. Estou julgando assim, dentro daquilo que eu conversei com as pessoas. Entre esses profissionais, a moça que limpa o salão antes, a moça que limpa o salão depois, a cozinheira que frita os salgados, a auxiliar da cozinheira, a responsável pela logística da coisa, né? Dentro de um critério de cerimonial, a recepcionista, o fotógrafo, a pessoa da filmagem. Quer dizer, é uma grande quantidade de pessoas que não estão sendo ouvidas. Elas já procuraram algumas pessoas dentro do executivo, dentro do comitê, e não obtiveram resposta, nem que sim, nem que não, e nenhuma justificativa. Então eu venho aqui, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência que encaminhe ao comitê, se já existe deliberado alguma regra para que a gente possa dar oportunidade a essas pessoas trabalharem. Já são 9 meses aí, né, mesmo com toda a atuação do Geraldo Lafayette para liberar a verba para os artistas, mas as confeiteiras,
os garçons e mais as cozinheiras e etc. e tal, continuam paradas. Isso tem gerado um trauma muito grande em relação à sustentabilidade da família. Porque é muito triste não ter dinheiro para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz, para poder comprar o próprio sustento do dia a dia. Então fica aqui meu pedido a Vossa Excelência e pediria também o apoio dos senhores vereadores, que se tiverem a oportunidade de conversar com alguém do comitê ou do executivo, que reforce esse pedido, né? Que crie um critério, né? Mesmo que mínimo do mínimo possível, mas que dê condições dessas pessoas trabalharem. Por exemplo, no meu ponto de vista, o músico ele pode trabalhar. A questão não é o músico, a questão é a regra que eu vou determinar dentro do ambiente. O DJ pode trabalhar, mas tem que ter a regra dentro do ambiente, porque a regra que for para um vai ser para todo mundo, e todo mundo vai poder trabalhar mais tranquilo. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito serviço de secretaria que atenda o pedido do vereador Sandro. Passaremos à ordem do dia. Requerimento número... Pela ordem. Concedida a ordem ao vereador Divino Pereira. Chico Paulo estava falando, bom dia para todos, todas. Chico Paulo estava falando sobre os candidatos. Eu não tenho nada, eu não vejo nada assim em telefone, que fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, não. Eu não ponho nada que pode prejudicar candidato nenhum. Eu saio fazendo minha campanha, eu não falo mal de candidato nenhum. A única coisa que eu peço, quando eu vou fazer minhas orações de noite, é que Deus guie um que seja bom para o povo, principalmente pela saúde, pelos idosos, que precisa de um conforto. Portanto, eu não prejudico ninguém, não quero, assim, igual eu falo com eles, quem vai trabalhar comigo, eu ganhando, tem que ter amor a Deus e amor ao próximo, porque nós, nesse mundo, nós não valemos nada. Se nós não podemos ajudar uns aos outros, o que nós valemos no mundo? Nada. Você vê que a vizinha minha, ontem eu cheguei lá para almoçar, era 4 horas da tarde, a mulher tinha conversado comigo de manhã cedo, cheguei lá, ela caiu, morreu. Quer dizer, nós não valemos nada. Nós, se não puder, nesse mundo, ajudar uns aos outros, igual eu vou fazer se eu ganhar, porque eu tenho fé em Deus, se eu ganhar, eu quero ser um dos melhores prefeitos, não desfazendo os outros, vai ficar na história de Lafayette. Porque, ó, eu tenho 20 anos de vereador, eu sei o que o povo precisa, eu sei o que a cidade precisa, você está entendendo? Porque eu tenho muita vontade de ser prefeito. Se Deus quiser, e eu sei que Deus está tocando em mim, tocando no povo, para mim ser eleito a prefeito de Conselho Lafayette. Porque eu quero fazer umas coisas diferentes, que ajuda, principalmente os idosos, os pobres. Tem gente aí, ó, eles falam comigo, esses R$300 que vocês vão dar, isso é compra de voto. Eu falei, porque a mesa sua está com fartura, graças a Deus, você tem tudo na sua mesa. Você não quer saber se o pobre está passando fome. Eu falo com ele assim, eu respondo assim. Você tem que ver se o pobre está passando fome. Você pede o voto pobre, daí amanhã você não conhece ele mais. Pode fazer isso não. Isso é pecado. Portanto, eu estou aqui como candidato a prefeito. Se Deus quiser, eu sou um cara guiado por Deus e apoiado pelo povo. Quero fazer umas coisas, se Deus quiser, que vai agradar a Deus. Depois que agradar a Deus, vai agradar o povo. E muito obrigado a vocês. Aquele que puder me ajudar, a porta está aberta, eu ganhando a prefeitura, está entendendo? Para todos, eu não tenho inimigo, não tem ninguém que, o prefeito é contra o divino, fulano é contra, não tem nada disso não. Eu já falei com a minha assessoria, a hora que eu ganhar, quero que trata todo mundo bem, com respeito, com honestidade. E nós morremos, fica tudo aí. Vamos agradar a Deus, em primeiro lugar.
É o que eu vou fazer. Eu tenho fé em Deus, no Pai eterno. Eu sou um homem que eu rezo toda noite, 2 terços. Eu rezo até para os marginal. Não rezo só para minha família, não. E rezo todo 1 terço para as almas, para todas as almas. Eu não separo a alma, não, para as almas. E muito obrigado a vocês. Fica com Deus. Só um instantinho, secretário. Gostaria de pedir aos vereadores, após a sessão, 5 minutos, só para a gente conversar sobre as emendas do orçamento impositivo, aí eu pedia 5 minutos. Passaremos à ordem do dia. Requerimento número 187/2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador infraassinado requer que seja encaminhado expediente à Copasa, solicitando informações sobre o motivo da irregularidade do abastecimento de água nos bairros Real de Queluz e Bela Vista, no município de Conselheiro Lafayette, requerendo a tomada de providência para que não haja desabastecimento das mesmas localidades. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 187/2020. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedrinho. Bom dia. Esse requerimento feito é devido a Lafayette, quase toda a comunidade falta água, né? Mas essa região no Real de Queluz ali, no Alto dos Moinhos, Bela Vista, né? Aquela região ali, o pessoal costuma ficar sem água 5 dias, né? Mas a cidade toda, né? Por exemplo, a pessoa do Vila Lobo ali no Bugagé, está sem água, desde domingo sem água. Está sem água lá hoje, gente. Entendeu? Tem lógica a pessoa ficar sem água esse dia tudo. Santa Matilde ontem, eles ficou sem água 3 dias. A mulher idosa fica na cama, o pessoal que não tem muita condição ficou só ligando para nós, entendeu? Mas isso é na cidade toda. Mas esses moradores do bairro Real de Queluz me procurou, né? Eu fiz. Mas isso é para Lafayette todo. Está faltando muita água, inclusive no Vila Lobo ali, ó, indo para o Gagé. O pessoal, desde domingo sem água, está sem água lá agora. A gente liga para a Copasa, daqui a pouquinho chega. E até agora não chegou água lá. Aí é uma questão de nós pedimos para ver se a Copasa dá uma melhorada, ver por que está faltando água. Porque não é falta de água mesmo, não, é falta de alguma coisa errada na Copasa, porque a água, graças a Deus, tem. Aí eu conto com o apoio de todos os companheiros vereadores. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Chico Paulo. Olha, eu cheguei lá no Dom Luciano, também não tinha água, o povo carregando água lá do Cogo, no balde. E eu liguei para eles, falou que é problema de energia. Agora não sei que problema de energia é esse. Porque energia não está faltando em lugar nenhum em Lafayette. Né? Diz que há problema de energia. Então, lá na linhazinha ninguém tem água também. Viu? Então, falou. Continua a discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 187/2020, segue para providências cabíveis. Requerimento número 188/2020, excelentíssimo senhor presidente, vereador infraassinado. Requer que Vossa Excelência Vossa Excelência questione ao Correio se há previsão de implantação de prestação de entrega domiciliar de correspondências no bairro Santo Agostinho, no município de Conselheiro Lafayette. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 188/2020. Em discussão. Fala, vereador Pedrinho. Mais um requerimento. A Câmara fez um trabalho bacana, um mapeamento, não é isso? Falou que não era isso, foi feito um trabalho muito bem feito. E vários bairros da cidade também não tem entrega de correio. A pessoa fica funcionando, né? Muita região aqui em Lafayette, o correio não entrega carta, as correspondências. Aí nós estamos pedindo, o pessoal do Santo Agostinho procurou também, que lá já um bairro já não é tão novo nada, e um bairro grande, e o pessoal do correio, quando eles querem pegar correspondência, eles têm que vir no correio pegar. Aí a gente está pedindo que seja entregue todas as correspondências para toda a nossa cidade, né? Mas esse requerimento especialmente é o bairro Santo Agostinho. Muito obrigado. Continua a discussão. Peço palavra. Palavra, vereador Lúcio. Bom, parabenizar o vereador Pedrinho, excelente requerimento. E a gente sempre está defendendo aqui, né? Correio, servidor público, CEMIG, Copar, eu no caso. Mas eu acho que, principalmente agora com essa onda de privatização que o governo federal está querendo impor no Brasil, eu acho que os Correios têm que
é um dos primeiros a ser privatizado. O governo está fazendo tudo para privatizar. O Correio é um dos primeiros. Eu acho que eles têm que prestar o melhor serviço possível para convencer a população, né, a lutar do lado deles para continuar estatal. Então, eu acho que é muito bom o requerimento e tem que atender a cidade inteira, com certeza. Parabéns, vereador. Continua a Com discussão. a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Sandro. Senhor presidente, é só fazer um pedido que o referido ao ofício contemple o bairro Santo Agostinho, mais do que justo, mas que questione também todos os demais bairros que não recebem correspondência. E que seja também encaminhado, não só aqui para a conselheira Lafayette, mas que mande para a regional e mande para a presidência do Correio, em Brasília. Essa é a minha solicitação, porque aí a gente vai ver se o pedido vai ser atendido e se as respostas serão as mesmas. Palavra, vereador Chico Paulo. Ô, gente, mas que saudade do PT no governo, hein? Durante 14 anos nunca teve problema de Correio, nunca teve problema do SUS. Olha, eu vou sair um pouquinho aqui, mas eu tenho aquele rapaz da pedra no rim, ele está em Deus de mar sem trabalhar. Como ele paga NPS, ele pediu perícia. Vai fazer perícia aonde? Lá em Belo Horizonte. Vai fazer perícia. Marcou ontem perícia, em Belo Horizonte. Que não faz nem perícia está fazendo aqui. Que saudade, hein? Nós era felizes e não sabia. Continua a discussão com a palavra, vereador Darcy. Bom dia a todos. Eu queria também parabenizar o Pedrinho por esse requerimento. Eu não sei se todos os bairros novos estão sendo atendidos pelo Correio. Lá no meu bairro tem uma parte do bairro que chama Santa Terezinha, extensão de Santa Terezinha. Então, antes não tinha o cepeamento. O Correio alegava que enquanto não fizesse esse trabalho, que foi feito aqui, foi um trabalho árduo de muitos meses, né? Acho que até passou de um ano, muito bem feito. As ruas já estão todas cepeadas, mas o Correio não chega. Só chega a conta de água e luz porque tira na hora e entrega, né? Eu não sei se esses bairros novos que estão abrindo, se o Correio está atendendo. Mas esse bairro lá já tem próximos 10 anos e não tem correspondência. É isso aí. Essas empresas, Copasa, Correio, sempre tem a desejar. Quando, por exemplo, eu fui comunicado pelo gerente da Copasa, porque sempre estou questionando com ele a questão de água, sobre o povo do Gagé. Eu não sei o que acontece no Gagé, que quando dá um pane aqui em Lafayette, que a água é restabelecida aqui, talvez dentro de 2 dias, lá leva uma semana a chegar. Não sabemos o que há no trajeto. Precisa que a Copasa tenha essa observação, que eu acredito que eles sabem, para ver o que acontece no trajeto que a água não chega. Ontem eu estive no Gagé, fiquei com dó. Numa casa lá, um senhor acamado, não tinha água para passar um pano no senhor. Fiquei com muito sensibilizado, liguei para isso. Diz que faltou energia lá na tal dieta, que é aonde faz o tratamento da água, mas isso foi domingo, às 18h30. E até ontem não tinha chegado, 9 horas da noite, não tinha chegado água no Gagé. Fica aqui o nosso apelo, mas muito obrigado por nos ouvir. Continua a discussão. Não havendo que discutir em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 188/2020, o mesmo segue para providências cabíveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ordem do dia da seguinte sessão e em seguida faça a chamada dos senhores vereadores. Requerimento 189 de 2020 requer que o secretário municipal de obras seja convocado para prestar esclarecimento pelo seu não
sobre a contratação de iluminação pública e pelo seu não comparecimento na reunião nesta casa no dia 22 de outubro de 2020. Vereador Pedro Américo. Requerimento 190/2020. Requer que seja encaminhado ao secretário de obras solicitando cópia, mesmo que digitalizada, do diagnóstico de engenharia produzido pela empresa Ceilus, Projetos, Treinamento, Turismo e Eventos, em cumprimento ao contrato de prestação de serviço 22/2020. Vereador Pedro Américo. Vereador Presidente João Paulo. Presente. Vereador Alain. Vereador André. Presente. Vereadora Carla. Vereador Carlos. Presente. Vereador Darcy. Vereador Divino. Presente. Vereador Chico Paulo. Presente. Vereador Zé Geraldo. Justificado. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Sandro José, presente. Vereador Fernando Bandeira. Só lembrando os vereadores, 5 minutos. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, 3 de novembro, 8 horas da manhã. Um bom dia a todos, um bom feriado Bom dia, obrigado. e parabéns aos servidores públicos pelo dia.